pouquinho dessa jornada, né, desse início de jornada dentro da área de governança, né, dentro da área de governança e gestão. Você já atuava como gestora do Service Desk, mas, como você estava dizendo, ainda era muito operacional, tinha uma visão ainda muito só, estou ali muito mais iniciante. E como foi essa jornada, né, nos próximos anos, nos anos seguintes, com a capacitação nacional? Conta um pouquinho para o pessoal que está nos assistindo, porque eu tenho certeza que muitos estão aqui ou vão assistir esse vídeo, que são gestores de Service Desk, que são gestores de Service Desk, e ficam pensando assim, será que eu vou conseguir, né, sair do operacional e conseguir pensar em gestão? Eu sei que muitos têm esse tipo de dúvida. E eu me lembro que você foi uma pessoa que encarou isso de frente, né? A gente está falando de 2016, você começou a entender o que era governança, a gente está falando de 2022, veja o salto. Mas como foram assim, os primeiros momentos, né? A capacitação, as dúvidas, os desafios, passou pela cabeça de vocês? E naquela época, assim, a TI, ela só apagava incêndio, né? A gente não tinha tempo ali para pensar em planejamento, em governança, em gestão, né? Foi na época que a Miriam estava entrando também como CEO da TI. E, assim, a gente não tinha processos implantados, não tinha maturidade de processo, não tinha medição, né? A gente não sabia exatamente o que a gente fazia. E com o advento dessa ação estruturante e da publicação da Resolução 171, a nossa administração na época, né? Depois, acho que logo depois da doutora Cristiane já veio, foi o doutor Ricardo, e o doutor Paulo Zeni também, muito atuante ali no SET, né? Eles tiveram a sensibilidade de criar uma área específica para governança de TI. Então, foi criado o Departamento de Governança de TI, né, que nasceu com essa responsabilidade de implementar essa resolução 171, que seria essa norma. Só para o pessoal entender, você era chefe de uma divisão, né? Essa divisão respondia para um departamento, era isso? Não, essa divisão respondia direto para a diretora. Isso, para a Miriam. Mas era no nível de divisão. Divisão. E aí foi criado um departamento, que é um nível acima, isso, de governança, na qual você... Isso foi o quê? 2016? Acho que foi bem colado com a ação ali, viu, Arteiro? 2015, 2016, é por aí mesmo. Uhum. Essa área fazia o papel o quê? De um escritório de governança? Isso, um escritório de governança. A gente até pegou o seu apoio na época. Você tinha sugerido umas boas práticas, assim, né? De o que o departamento deveria cuidar, de qual esse processo. Então, a gente criou ele bem certinho, bem redondinho. E aí, o Service Desk, ele ficou embaixo desse departamento. Então, ainda assim, eu me mantive trabalhando ali com a central de serviços, com o SAG e com a governança. Mas eu acho que o ponto inicial, assim, dessa virada, né, do operacional para gestão foi essa criação desse departamento que pôde pensar. Na verdade, foi um departamento que fez uma ponte dentro da TI. A gente tinha sistema e tinha infra. Tinha o Service Desk ali, junto com a Miriam, meio solto ali. E daí, esse departamento de governança, ela fez uma ponte entre esses dois departamentos. Então, a gente ficou um time muito forte ali, né? O Fred era o chefe do departamento de sistemas, ainda é, né? O Ângelo de infraestrutura, e eu ali no meio. E no começo, até, né, aquela questão da adaptação, no final a gente era um super time, assim, deu super certo. Fora que a minha equipe, eu não posso deixar de falar também, né, Arteiro, na época, a gente tinha um time muito bom, né, era o Diego, tava ainda aí, tem, Gustavo, né? Ainda Gustavo, tem. Andréia. Você que largou eles, mas eles ainda estão lá, né? Sim, não, e sem eles a gente não teria feito metade do que a gente fez, eu não posso deixar de falar isso, assim, o Diego, a gente se olhava no olho, assim, olhava para ele olhava para mim, ele já entendia, ele já sabia o que era para fazer, era mágico, assim, foram tempos muito bons, assim, a gente tinha uma equipe muito, muito boa lá. Eu sou eternamente grata à minha equipe lá da TI. E uma das coisas que me chamou muita atenção na época, quando a gente conduzia todo o plano de capacitação, que acabou durando quase 2 anos, né? Porque foram 6 treinamentos, com toda uma bagagem e tal, para o Brasil inteiro. E quando a gente conduzia isso, uma das coisas que mais me chamava a atenção é que vocês, né? Você, a Miriam e tal, sempre estavam em dupla. No mínimo, né? Depois de um tempo, você começou a levar Diego, ou seja, você começou a preparar o seu substituto. Veja o que é uma profissional inteligente, né? E eu digo isso muito, né? Se você quer crescer, a primeira coisa que você precisa fazer é preparar alguém para lhe substituir. E você começou a fazer isso. Você levou Diego para o final, já na reta final do plano de capacitação. Eu lembro que o Diego começou aí. Você já estava ali com a sementinha do modelo exponencial na sua mente, né? E aí, assim, como é que essa virada de chave, né? Ou seja, toda essa bagagem de conhecimento que você passou a ter sobre governança, sobre gestão, sobre modelos, de como fazer isso, e começou a aplicar isso dentro do contexto que você estava. Óbvio que a gente sabe, assim, olhar para trás hoje e ver muita coisa pronta, e vocês têm uma maturidade excelente, né? Dentre os órgãos que a gente mentorou ano passado,
vocês são disparadamente um dos melhores. Mas olhar para trás hoje é meio que achar que foi fácil, né? Achar que foi simples, né? Mas, assim, óbvio que isso não foi simples, né? Isso exigiu muita vontade, muito time, muita dedicação. O que você diria para as pessoas que estão vivenciando esse momento, né? Como lição aprendida dessa sua fase da sua vida, que você era uma pessoa altamente ligada ao operacional e começou a pensar em gestão, né? Como é que você... A gente está num programa de carreiras exponenciais, as pessoas aqui muitas vezes estão preocupadas na sua carreira, né? Como alavancar suas carreiras, como crescer. Como é que foi essa virada? Porque eu sei que muitas pessoas ficam com essa dúvida. Poxa, mas eu não tenho tempo, eu estou no operacional. Como é que eu tenho que me dedicar, também pensar em gestão? O que você falaria para essas pessoas que estão ouvindo a gente sobre essa tua fase de virar a chave? Eu acho que primeiro você sempre não ser acomodado, assim, né? Você ser uma pessoa incomodada, né? Sempre achar que você pode estar melhorando sem que ninguém te cobre isso. Eu acho que essa coisa da automotivação, a gente tem que buscar isso, né? Na época não teve ninguém que cobrou isso da gente, assim, vinha isso da Miriam como nossa CEO, né? E ia descendo, mas o que aconteceu? Bem sincero, Arteiro, a gente modelou você, né? Eu falei já isso brincando para você. Nas capacitações que a gente fazia lá em Brasília, e o contato, o carinho que a gente teve, né? A gente se tornou amigo, e a tua paciência. Então, quantas dúvidas, quantos áudios a gente te mandava e enchendo a paciência, perguntando. Então, a gente se capacitou, né? A gente aproveitou cada minuto das aulas, né? Da mentoria. Era uma coisa, fosse uma mentoria naquela época já, né? Dessas capacitações. Você mexeu com a gente na época, você desafiou a gente a tirar uma certificação. Eu nunca pensei, nem sabia direito o que era certificação, e você jogou esse desafio. E eu sou muito orgulhosa da minha certificação em COVID Foundation, né? Acho que muitas pessoas naquela época daquele curso foram tocadas pela tua iniciativa. Foi muito importante para a gente ter esse conhecimento de ter essa certificação. E assim, e modelar mesmo. A gente queria saber como que vocês faziam, né? Fomos para Brasília, íamos atrás de você, sem ter vergonha de bater na porta de ninguém, dizer, olha, eu não sei, eu não faço isso. Como que você faz? Você pode me ajudar? Pode me ensinar? E aí, assim, você vai fazendo o seu network, vai nascendo os contatos, as amizades, você vai trocando, né? E hoje a gente consegue ajudar outros MPs que um dia nos ajudaram. Então, acho que é isso, é você não se acomodar, assim, sempre fazer um pouquinho a mais. Eu tenho isso comigo, eu falo para toda a minha equipe, que eu falo, gente, se eu pedir uma coisinha para você, faz e mais um pouquinho, até na vida pessoal, né? Não custa nada, de tudo, assim, do serviço, uma gentileza, leva um cafezinho, uma água, e no serviço também, a pessoa pediu uma planilha, faz uma planilha e mais um botãozinho, um relatório. Então, eu sempre tive esse pensamento, Arteiro, de sempre entregar um pouquinho a mais do que foi pedido para mim. E essa coisa da modelagem, quando eu falo, não é copiar, entendeu? Não é, ai, puxa, que inveja que eu tenho do Arteiro, que inveja que eu tenho da Lu lá no MPDFT. Não é isso, não. Eu queria colar em vocês. E eu fiz isso. Eu virei amigo de vocês, virei sua amiga, eu virei amiga da Lu. E é isso aí, não é? E hoje a gente tem um network lindo aí de governança de TI. Então, a minha dica é mais ou menos isso. Tem que se capacitar, tem que bater na porta, tem que trocar experiência, né? Os grupos de governança que ficaram criados depois de todo o contato que a gente teve com você, das capacitações via CNMP, foi muito importante para a gente na nossa evolução. Então, a gente é eternamente grato a todo mundo que nos ajudou. A gente não tem vergonha de dizer que a gente foi pedir ajuda e que a gente cresceu, a gente mapeou o processo, hoje a gente monitora a maturidade do processo, né? A gente sabe onde a gente está, a gente sabe onde a gente quer chegar, né? A TI, eu sou eternamente TI, né? Eu tô na gestão, né, no planejamento, mas a gente construiu muita coisa juntos lá. Então eu tenho muito carinho, sempre que eu vou lá, a gente tá junto, na verdade. Mas essa aproximação entre a tecnologia e a governança e a gestão está fazendo muita diferença aqui atualmente no MPMS. E você sabe que isso é muito mais comum do que você imagina, né? Eu tenho vários casos, né, de lugares por onde a gente passou, onde gestores de TI, coordenadores de governança foram para as áreas estratégicas, né? Porque a visão que você passa a ter no mundo estratégico é diferenciada. E isso não se encontra, né, em todo lugar, em toda esquina. Mas aí agora, andando um pouquinho mais para frente nessa jornada, né, veio aí o momento onde você percebeu que o que você fazia estava levando, vamos dizer assim, resultado para a organização, né? E começou a chamar a atenção da alta cúpula, né, da alta gestão.
E veio aí, em algum momento, né, eu queria que você contasse para as pessoas como foi o momento de ser convidada, né, para dizer assim, poxa, agora você sair lá do escritório de governança, né, da coordenação do departamento e ir para uma diretoria de planejamento e gestão estratégica, ou seja, sair da TI, assumir toda a gestão estratégica da instituição. Como é que foi esse momento? Conta para o pessoal, assim, se você teve dúvida se você ia acessar, como é que você tomou essa decisão e o que você acredita que foi fundamental para que você chegasse a ter esse convite, né? Eu acho que o mais importante é por que você acha que recebeu e como foi esse processo de decisão sua de aceitar o desafio que era gigante, né? Sinceramente, assim, pode ser até uma falha minha, mas eu não tinha ambição na época de sair da TI, assim, porque o que a gente tem para fazer na TI é tão gigante, é tanta coisa que a gente tem que fazer na TI, conseguir implantar os processos todos do COBIT, acho que uma década, não sei se a gente consegue implantar tudo com uma maturidade razoável. Então, eu não tinha essa ambição, porque eu sabia que tinha muito serviço e eu amava aquilo ali, amo essa parte de gestão, me apaixonei completamente, me encontrei nessa área, né? Então, eu não pensava, tanto que quando você fala assim, já capacitando o Diego, na verdade, eu não, é aquela coisa de andar em dupla mesmo, né? Como a Miriam foi tendo outras responsabilidades, a gente foi lá na TI, eles têm essa premissa sempre de andar em dupla, sempre duas pessoas sabem fazer a mesma coisa. Mas você sabe que, independente de ter sido intencional, né, as pessoas desapegadas de ambição, mas com vontade de participar, eles preparam sempre mais pessoas. Porque a pessoa que é egoísta, né, ela se apega ao cargo e diz assim, o conhecimento é meu, o know-how é meu e eu não compartilho isso com ninguém. E você foi muito altruísta, né, de trazer o time para junto, porque se a gente quer ir longe, a gente tem que ir acompanhado. Não adianta a gente querer ir sozinho, que a gente não chega junto, né? Não, Sob esse ponto de vista, você foi muito visionária, né? Não, lá a gente compartilhava conhecimento, não tem essa, né, Arteiro? Acho que hoje em dia uma pessoa que pensa assim, que tem essa mentalidade, né, de guardar para ele o que ele faz para se tornar uma pessoa indispensável, não existe. Eu nunca passou isso pela minha cabeça, pelo contrário, acho que para você formar uma equipe é isso, né? Você sempre ser transparente, mostrar o que você faz, como faz. E aí, o que aconteceu, Arteiro? Eu acho que a governança da TI começou a chamar um pouco a atenção da governança institucional, porque a gente estava rodando bonitinho, a gente estava cumprindo a 171, a gente sabia como fazer, você capacitou a gente já estava rodando ali, a equipe era boa, a gente alinhou ali com infraestrutura e com sistemas. Um dia, sistema não falava com infra não falava com sistema, e sobrava para mim no Service Desk, faziam essas mudanças, e aí dava impacto no usuário, começava a tocar o telefone, e eu meio bravinha assim, com o Ângelo e com o Fred, o que aconteceu? O que subiu? Pensa em mim, lembra de mim, lembra do Service Desk? A única coisa que eu não consigo imaginar é você brabinha, mas tudo bem. Não, eu tô dando um processo de autoconhecimento aí, de equilíbrio emocional. Eu às vezes eu me estresso, com certeza. Mas aí, o que aconteceu? Aí, Arteiro, foi época, né, de troca de procurador-geral, e aí me sondaram, né? Não fui eu que bati na porta de ninguém, imagina. Não tinha reforço, que eu não tinha essa ambição, e aí veio o convite, olha, né? Veio a doutora Bianca até que me ligou na época. Olha, né, pensaram em você, doutor Paulo Passos, Isso foi em que ano? Só para a gente poder botar isso foi em maio, sem ser desse ano, no outro. Vai fazer 2 anos 2020. Esse ano, maio desse ano. Já tinha começado o pandemia, Covid. Já tinha começado o Covid. E aí eu me assustei, assim, né? Tive um pouco de medo, mas eu nunca pensei em dizer não. Por que eu não pensei em dizer não? Porque aqui eu me senti na obrigação de ajudar. Se estão me chamando, é porque eles confiam em mim. Não sei se é coisa de mulher, mas a gente sempre acha que a gente é menos, assim, né? Autoestima um pouco lá embaixo, mas eu falei, não, se estão me convidando é porque eu tô fazendo um bom trabalho, né? Fui falar com a Miriam me apoiou, né? Desde o começo. E eu falei, não, eu não tenho medo, eu acho que não tem como falar não. Como que eu vou falar não para minha instituição? Me desculpa, eu não vou porque eu tô com medo. Vou ficar na minha zona de conforto, tá bom aqui para mim, meu salário é bom, eu já sei o que eu tenho que fazer, porque eu sabia, né? Todo mundo ali sabia. O COBIT ajuda a gente, né? Dá esse norte pra gente. Na hora, assim, falei, não, eu vou com medo mesmo. Nessas aulas que a gente tem aí de autoconhecimento, eles falam, né? Coragem aí com medo mesmo, né? Eu fui muito bem acolhida pelo Dr. Paulo Chikawa, que era o supervisor do planejamento estratégico na época. Não pensei 2 vezes, não. Eu vim e tô aqui.
Eu me lembro, eu me recordo que você me ligou um belo dia lá durante a pandemia, né? Disse assim, recebi uma proposta para ser diretora de planejamento estratégico e tal. Eu vou, não vou, não sei né? o quê. Você me ajuda? Eu digo, vá que você vai dar show. E eu não Deus. tinha a menor dúvida que você ia dar show, né? Eu não tinha a menor dúvida que você ia pegar a bagagem do pensamento disruptivo, né, de governança e gestão, inovação, que você tinha desenvolvido ao longo dos anos dentro da área de TI, né, dentro da gestão de TI, você ia, com certeza, levar esse DNA, né? Teu projeto de OKR nada mais é do que o DNA que você trouxe de inovação e governança e gestão materializado numa grande ação, né? Ou seja, você levou esse DNA para a gestão estratégica, né? E isso é muito bacana. A gente vê que profissionais de TI, eles não estão restritos à área de TI, eles não estão circunscritos à área de TI.